Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim fazer aquela retrospectiva dos personagens de Guardiões da Galáxia. E isso porque na próxima quinta-feira estreia Guardiões da Galáxia Volume 3. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, gente, então sempre como eu faço aí antes de uma grande estreia da Marvel, eu vim fazer esse resumão aqui dos acontecimentos, né, que envolvem aí os personagens de Guardiões da Galáxia. E assim, eu primeiro vou falar, né, quais são os filmes, caso você queira assistir antes de estrear o filme. Ainda tem tempo, porque não são tantos filmes assim. E são só filmes, não tem séries, então dá pra você assistir antes de estrear o filme. Mas eu também vou fazer aquele resumão, né, caso você não tenha tempo ou caso você não queira assistir todos os filmes. E assim, esse terceiro filme vai ser bem importante, porque ele vai encerrar a jornada dessa equipe original, né? A equipe que a gente já conhece aí dos Guardiões da Galáxia, que foi sendo montada através dos filmes, né? Então tudo nos leva a crer que esse vai ser a última aventura deles, né? Essa vai ser a última jornada deles como uma equipe mesmo, né? Não podemos ainda saber se vão morrer todos, alguém, se só vão se separar e seguir caminhos diferentes mesmo. Dá pra gente ver que, assim, tem um clima muito de despedida, né? Tem um clima muito que tá muita gente apostando na morte de alguns personagens, mas a gente ainda não tem muito como saber. Então, hoje eu vou estar só relembrando algumas coisas, destacando algumas coisas que já dá pra ver aí, pelo que já foi apresentado nos trailers, informações, coisa e tal, coisa que vão ser importantes aí pra esse terceiro filme. Bom, eu vou passar então primeiro a listinha dos filmes que você precisa assistir, caso você queira assistir aos filmes, que seria Guardiões da Galáxia Volume 1, Guardiões da Galáxia Volume 2, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Thor, Amor e Trovão, só que esse seria só o iniciozinho do filme, então você não precisa assistir tudo, mas eu vou fazer o resuminho ali pra explicar. E também um especial de Natal que saiu ano passado no Disney Plus. E como sempre, né, a gente tem aquele especialzinho do Legends lá no Disney Plus que faz aquele resumão, então é uns videozinhos curtinhos de 7, 8 minutos, que também dá pra assistir. Vamos começar então com Guardiões da Galáxia Volume 1, que é um filme muito introdutório, né, um filme muito de apresentação de personagem, pra mostrar como a equipe realmente se formou. E o filme ele começa mostrando um flashback do Peter Quill, que é o protagonista ali da equipe, né, o líder da equipe. E a gente vê ele quando criança, quando ele ainda morava na Terra com a família dele, né, bem no momento em que a mãe dele acaba falecendo devido a um câncer. E logo depois ele é sequestrado pelos saqueadores, e a gente só vai saber o motivo disso mesmo no segundo filme. E aí, assim, o Peter ele cresce, né, com esses saqueadores, ele acaba virando realmente um mercenário e ele se auto-intitula Senhor das Estrelas. E aí, depois disso, o filme ele corta pro momento da linha do tempo presente, né, onde a gente já vê o Peter adulto indo atrás de uma orbe, que é uma orbe muito valiosa. Só que assim, a gente não sabe a primeiro momento, mas aquela orbe, ela contém uma das joias do infinito, que é a joia do poder, que é a joia de cor roxa, né? E o Peter quer pegar essa orbe para poder vender ali para um dos compradores dele, que ele sempre vende as coisas, que ele consegue, e para conseguir um dinheirinho ali bom, né? Porque ele sabe que é um negócio extremamente valioso e muito difícil realmente de conseguir. E aí agora o Peter ele age sozinho, né? Ele trabalha sozinho, então ele vai tentar vender essa orbe ali para um dos caras que sempre compra as coisas dele. E só quando ele tenta vender, o cara reconhece o que é e sabe o que tem ali dentro. Então ele não quer comprar porque ele sabe que aquilo é muito perigoso e poderia fazer dele um alvo para alguém que quisesse pegar essa joia, né? Então ele acaba recusando, né, dizendo pro Peter ir embora, e quando o Peter sai da loja, ele acaba encontrando a Gamora. A Gamora, ela é uma das filhas adotivas do Thanos, ela é uma das assassinas mais perigosas e poderosas da galáxia, e ela tá trabalhando pro Ronan. O Ronan é um Kree que tá meio de aliança ali com o Thanos, e eles têm esse plano de conseguir as joias do infinito, né? Então a Gamora foi mandada atrás do Peter pra conseguir, atrás do Peter não, né? Atrás da orbe em si, pra tentar conseguir realmente levar essa joia de volta ali pro Ronan ou pro Thanos, enfim. E aí os dois acabam lutando ali pra tentar conseguir a orbe, só que eles são surpreendidos quando eles são atacados pelo Rocket e pelo Groot. O Rocket, ele é um guaxinim modificado, então ele realmente é um guaxinim, um animalzinho ali, só que ele fala, ele pensa, ele é extremamente inteligente, e ele até comenta depois no filme, né, que ele foi modificado em laboratório, e isso vai ser um ponto muito trazido em Guardiões Volume 3, que já dá pra ver em todos os trailers, então é importante ficar ligado. E tem o Groot, né, porque o Groot, ele é uma espécie diferente, ele é tipo uma árvore, que só fala eu sou o Groot, e ele parece ser muito submisso, digamos assim, ao Rocket, porque ele não parece ter muito raciocínio, então ele acaba sempre seguindo
seguindo as ordens do Rocket ali. E eles estão tentando capturar a Gamora e o Peter porque eles viram que os dois são criminosos procurados, né? E eles são meio que caçadores de recompensas, então eles levariam eles, né, pra alguém ali pra tentar ganhar algum dinheiro em cima. Mas no fim, os 4 acabam sendo capturados pela Tropa Nova, que é tipo a polícia ali, né, da galáxia ali. E eles acabam sendo levados pra uma prisão de segurança máxima, porque os 4 têm crimes aí e os 4 são procurados. E aí nessa prisão, muita gente conhece e odeia a Gamora, porque como ela é filha adotiva do Thanos e trabalha pro Ronan, os dois são tipo figuras muito temidas, né? Figuras que já fizeram coisas muito terríveis ao longo da galáxia aí. E no momento ela é atacada pelo Drax. O Drax é um dos prisioneiros ali que também já cometeu alguns crimes, e ele quer vingança contra o Ronan, porque o Ronan cometeu ali um ataque que resultou na morte da filha e da esposa do Drax. Então ele quer meio que se vingar matando a Gamora, mas no fim o Peter consegue convencer aí o Drax a não fazer isso, e ainda diz que a Gamora ainda poderia ajudar o Drax a conseguir a vingança dele contra o próprio Ronan, né? E não contra a Gamora, que não iria adiantar nada. E aí é nesse momento que a Gamora acaba admitindo que ela não iria entregar a orbe pro pai ou então pro Ronan, e sim que ela já tinha até, né, um comprador ali que ela ia entregar pra ele, pra garantir que nenhum dos dois fosse conseguir, porque ela sabe que os dois, né, os planos dos dois aí não são nada bons assim, eles não têm boas intenções aí com essas joias, então ela queria garantir realmente que eles não iriam conseguir pegar as joias. E aí eles acabam bolando um plano pra fugir da prisão. Eles se juntam tudo, né? Então o Quill, a Gamora, o Drax, o Rocket e o Groot, eles acabam se juntando pra fugir da prisão e levar essa joia, né, levar a orbe pra esse comprador da Gamora. E aí depois que eles chegassem lá, eles dividiriam então, né, esse valor da compra entre os 5, né? E aí até o Drax não importa com o dinheiro, ele só quer se vingar do Ronan. A Gamora só se importa realmente em entregar essa orbe e tirar das mãos, né, deles. Mas eles acabam indo, eles conseguem fugir da prisão e eles vão então para lugar nenhum para tentar vender essa orbe para o colecionador. E eles acabam chegando lá, só que assim, é um caos total, porque eles vão se encontrar com o colecionador, só que no meio desse encontro a orbe ela acaba sendo aberta e a assistente do colecionador ela vê a joia e ela fica muito tentada pelo poder da joia. Então ela acaba segurando a joia, né, na mão dela, só que assim, a joia ela tem um poder muito grande e que humanos, né, mortais, enfim, que não tem nada de especial, eles acabam morrendo porque é um poder muito grande. E é o que acontece, né, a assistente dele acaba sucumbindo ali pelo poder da joia e ela acaba morrendo. E enquanto isso, né, porque estavam em 2 grupos separados, o Drax acaba chamando o Ronan, meio que dizendo pro Ronan onde que eles estão, pro Ronan ir até lá pra ele tentar ter a sua vingança. Só que junto do Ronan vai também a Nebulosa. E aí a Nebulosa é uma outra personagem que eu ainda não tinha comentado, mas que ela é a irmã adotiva da Gamora. Ela também é uma das filhas adotivas do Thanos. E as duas têm uma rivalidade muito grande. E ela também tá trabalhando ali pro Ronan, né? Então ela vai meio com essa desculpa de ir atrás da orbe, mas ela meio que só quer vingança contra a Gamora. O Ronan consegue derrotar o Drax facilmente, eles conseguem pegar a orbe, e enquanto isso, a Nebulosa ela acaba explodindo a nave, né, que a Gamora tava, e a Gamora fica meio que flutuando no espaço e ela quase morre, né, por falta de oxigênio, mas o Peter acaba salvando ela e ele consegue chamar os saqueadores, né, consegue chamar o Yondo ali pra tirar eles do espaço e funciona. No fim, eles acabam sendo sequestrados ali pelos saqueadores, né? Tem muita discussão, muita briga, enfim, só que no fim eles acabam chegando ali num acordo de que os saqueadores iriam ajudar ali, então, os guardiões, né, a salvar, a tirar ali a joia do Ronan, realmente, porque eles sabem que os planos do Ronan não são muito bons, assim. E depois, no final, o Peter daria essa orbe, então, para o Yondo. E assim, ninguém fica muito feliz, mas é o que eles acabam acordando ali entre si. E no final, o Peter também consegue o apoio da Tropa Nova. E isso porque o Ronan, ele vai fazer um ataque a Xandar. Então ele vai pra lá colocar o poder da joia todo e ele sabe que ele vai destruir o planeta inteiro. Então eles meio que conseguem fazer ali um acordo entre eles todos e conseguem agir contra o Ronan. No final é aquele rolo todo, aquele monte de luta, explosão e enfim. Mas os Guardiões, eles conseguem entrar na nave do Ronan, né? Eles têm todo um plano ali pra tentar pegar a joia de volta, né? Impedir ali o Ronan de utilizar a joia realmente. Só que no fim a nave, ela começa a cair realmente em direção a Xandar. E aí o Groot, ele acaba se sacrificando porque ele faz tipo uma casinha assim em volta dos Guardiões pra impedir que eles morram com o impacto, né, da queda da nave. Então ele acaba morrendo com isso, fica só um monte de galinhos de Groots ali. E no fim eles chegam em Xandar, então o Ronan tá lá ainda, super bem, com a arma dele, que é um martelo de guerra gigantesco, assim, que no meio tem a Joia do Infinito. E aí o Peter faz um plano mega rápido, ele começa a distrair
o Ronan, e enquanto isso o Rocket ele monta um equipamento para fazer com que a joia se solte do martelo, né? Então eles consigam ter ali um espaço para pegar a joia. Eles conseguem fazer isso, a joia se solta do martelo e fica meio que suspensa no ar assim por alguns segundos. E o Peter, muito no impulso também para impedir que o Ronan consiga pegar, ele se joga e ele mesmo pega a joia. E aí meio que surpreende todo mundo, porque a joia era para matar instantaneamente o Peter, mas isso não acontece. Ele consegue segurar a joia por bastante tempo até. No final, né, os outros se juntam e encostam nele, e eles dividem esse poder entre si, então ninguém morre com esse poder da joia. E aí eles conseguem destruir o Ronan usando o poder da joia, e aí no final a Gamora bota de volta dentro da orbe e fica tudo certo. O Peter dá uma orbe falsa pro Yondo, né, e aí deixa a orbe verdadeira com a Topra Nova, que era um lugar mega seguro, assim, né, então ninguém, mesmo que alguém fosse tentar ir atrás, assim, seria bem mais difícil pra conseguir. E depois o Yondo até descobre essa questão de ter, que o Peter tinha colocado tipo um brinquedinho dentro de uma orbe igual, assim, ele até vê, dá risada, enfim, acaba não ligando muito pra isso, assim, no final. E a gente vê também eles todos juntos agora agindo realmente como os Guardiões da Galáxia, né, como realmente uma equipe. E a gente vê que o Rocket, ele pega um dos galinhos ali do Groot que se sacrificou e começa a crescer um novo Groot que a gente vê numa das cenas pós-crédito, que é o Baby Groot, que até faz uma dancinha mega fofa. Vamos então para Guardiões da Galáxia Volume 2, que é um filme assim que tem um foco bastante nas relações dos personagens, mas também tem um foco bem grande no próprio Peter Quill, né? E o filme ele já começa com um outro flashback, tal qual o primeiro filme, dessa vez mostrando um casal nos anos 80. Logo depois a gente descobre que é a mãe do Peter e o cara possivelmente seria o pai do Peter, né? E os dois ali juntos, né, sendo felizes, bonitinhos, tal. Ela chama ele até de um homem do espaço, então ela sabe que ele não é um terráqueo, né? E ele mostra pra ela uma planta que ele trouxe e ele fala sobre ela, pra ela, né, sobre esse plano que ele tem de plantar essa planta em vários planetas diferentes. E aí corta o flashback e a gente vê os Guardiões trabalhando realmente agora no momento presente, né? Eles são contratados por várias pessoas para fazer trabalhos diferentes. E nesse início de filme eles tinham sido contratados pelos Soberanos, que é uma outra raça alienígena de um outro planeta, enfim. Eles foram contratados para destruir um monstro que estava tentando destruir ali as baterias que eles têm ali, que são as baterias muito poderosas, né? Um tipo de energia ali muito poderosa, muito cara. Então eles tinham sido contratados para matar esse monstro. Eles acabam conseguindo, né? E aí quando eles vão falar com os Soberanos, a gente descobre que eles tinham feito um acordo que os Soberanos iriam dar aos Guardiões a nebulosa. Que eles pegaram a nebulosa tentando roubar essas baterias uns dias antes. E eles fizeram esse acordo, né? De eles matarem o monstro e eles levariam a nebulosa. E aí a Gamora conta que eles têm os planos aí de levar a nebulosa pra Tropa Nova, porque ela estava sendo procurada desde o final do primeiro filme. Então eles levariam ela ali em troca de ter feito esse serviço. Só que assim, os Soberanos, eles são pessoas muito ofendidas, assim. Então qualquer coisa eles já levam para um lado pessoal, eles já ficam ofendidos. Então tem que ter todo um cuidado para falar com eles ali. Só que na hora que eles estão saindo ali desse palácio ali que eles estão falando com os Soberanos, a gente vê, né, o Rocket mostra pro Drax que ele roubou algumas das baterias. Então assim, a gente já sabe que vai dar um problema grande só em cima disso. E só o Drax sabe, só os dois sabem ali. Eles vão pra sua nave, saem do planeta, estão tranquilões aí pra ver o que vai ser o próximo trabalho deles. Quando começam a aparecer várias, assim, tipo, centenas naves dos Soberanos. E é quando o Drax acaba deixando escapar ali, né, que o Rocket tinha roubado as baterias. Todo mundo fica indignado com o Rocket. Mas agora no momento eles têm outras preocupações, que é fugir das centenas naves aí que estão atirando contra a nave deles. E aí começa uma perseguição de naves espaciais. O Peter e o Rocket, eles começam a discutir para ver quem que vai pilotar a nave, uma coisa mega infantil e totalmente no momento errado ali. E eles conseguem achar um campo de asteroides para eles fugirem por dentro ali, porque depois disso teriam um ponto de acesso, um ponto de salto, para eles irem para outro planeta para se esconder lá, né? Porque a nave já estava começando a falhar algumas coisas ali. E eles até acham que conseguem destruir todas quando eles estão passando ali pelo campo de asteroides, só que quando eles chegam no final, eles veem que, tipo, tem mais um monte de naves, assim. E todas elas começam a atirar na nave dos Guardiões, então começa a falhar um monte de coisa, assim. Eles já acham que vão morrer naquele momento ali. Até que aparece uma outra nave, o Rocket vê que tem um carinha em cima, assim, até depois ele fala que é um carinha pequenininho, que tá em cima da nave, e ele destrói todas as naves dos Soberanos de uma só vez.
E assim, ninguém sabe o que aconteceu, mas eles conseguem então, né, ir para esse outro planeta e eles aterrissam forçadamente ali, né? E aí quando chega no chão a nave tá destruída, tá todo mundo meio capengando ali, e logo depois aparece essa nave que salvou eles e sai de dentro duas pessoas, um homem e uma mulher, e o cara ele se apresenta como Ego, o pai do Peter. E aí a gente corta para um outro núcleo, que é o núcleo do Yondo. A gente vê que ele tá em um outro planeta lá, e a gente descobre que, na verdade, os saqueadores é um grupo bem grande, assim, com várias, meio que com subgrupos dentro, assim. E o Yondo, ele tinha sido expulso ali dos saqueadores oficiais, digamos assim, porque ele tinha se envolvido com o tráfico de crianças. Então, muito possivelmente por causa da época ali que ele sequestrou o Peter, enfim, né? E a gente vai descobrir mais o que é isso mais pra frente do filme. Mas a gente vê o confronto dele, né, com o outro líder ali dos saqueadores. A gente vê que isso mexe bastante com o Yondo mesmo, né? Ele não fazer mais parte realmente do grupo de saqueadores. E aí, logo depois, eles são abordados, né? O Yondo ali é abordado pelos soberanos que estão indo atrás ali do Yondo para fazer uma proposta para ele. E aí, voltando pro núcleo dos Guardiões, né? O Ego conta então pro Peter que ele tinha pago o Yondo pro Yondo pegar o Peter e dar para o Ego, né? Pra levar ele pro Ego ali depois da morte da mãe dele. Só que o Peter diz que, tipo, isso nunca aconteceu porque ele era pequenininho, ele era magrinho, então ele conseguia entrar em lugar que os adultos não conseguiam. Então o Yondo meio que viu essa oportunidade ali e acabou ficando com ele ali pros saqueadores porque seria bom para eles, né? Mas enfim, eles acabam conversando ali. O Peter não quer muito acreditar no Ego, mas no fim a Gamora consegue convencer ele a tentar aceitar o que tá acontecendo, tentar descobrir, né, sobre o que aconteceu. E no fim, então, o Drax, a Gamora e o Peter vão juntos com o Ego e a Mantis, que é a acompanhante ali que tava com o Ego, né, junto pro planeta deles para tentar entender o que aconteceu nesses anos todos, né? E enquanto isso, ficou o Rocket, o Baby Groot, mega fofinho, e a Nebulosa ali, né, a Nebulosa ainda presa, que o Rocket ficaria ali fazendo os concertos nas naves, né, até eles voltarem ali depois de uns dias. E aí lá na nave do Ego, que a gente conhece mais realmente da Mantis. A Mantis, ela é uma acompanhante do Ego ali, então ela vai a todos os lugares com ele, e ela é uma empata, ou seja, ela sente e manipula sentimentos. Então ela até diz que o maior motivo dela estar com o Ego é porque ela é capaz de fazer ele dormir, né? Então ele, como ele é muito poderoso, né, enfim, os poderes dela são capazes de fazer ele dormir ali, e é por isso que ela fica ali com ele. E ela até tem um momento que ela demonstra ali os poderes dela, né? Então ela encosta nos outros, ela consegue sentir, né, o que os outros estão sentindo, e enfim. E aí, voltando lá pra onde estava a nave dos Guardiões, né? A gente vê que os saqueadores chegam até lá, então. Só que assim, o Rocket tá mega ligado, né? Então ele faz várias armadilhas ao longo da floresta, consegue pegar vários deles. Só que no fim ele é cercado ali, né, pelos saqueadores, pelo Yondo. E aí tem todo momento que eles estão conversando e tal, e o Yondo acaba revelando que ele não tem intenção de entregar, né, as baterias e os guardiões para os soberanos, né, como tinham sido contratados para eles fazerem. E ele até dá uma desculpinha que, não, porque eu não sou tolo de entregar os Guardiões da Galáxia, né, porque eles são muito famosos agora e tal. Só que já tinha uma parte do grupo ali dos saqueadores que já não estava muito contente desde tudo que aconteceu com o Peter no primeiro filme também, que o Peter passou eles para trás, tal, com a questão da orbe. E todo mundo ficou meio que tipo, porque o Yondo tá meio que passando um pano pro Peter ali, não tá querendo fazer o que eles fazem, né, e cumprir com a palavra deles, enfim. E aí acaba que metade do grupo se revolta contra a outra metade que é leal ao Yondo, né, e começa já a ter ali uma revoltinha. Só que lá na nave a gente vê que a Nebulosa ela tá tentando convencer o Baby Groot ali, né, a soltar ela, porque eles veem que o Rocket tá em perigo, coisa e tal, e ele acaba soltando ela realmente. E ela acaba tirando na crista do Yondo, porque o Yondo ele tem um negócio na cabeça que faz ele controlar uma flecha, que é um negócio que dá uma mega vantagem pra ele, assim, que deixa ele uma pessoa muito mais perigosa, digamos assim. E ela consegue atirar nisso, fazendo com que ele fique inconsciente ali. E como o lado que já tava se rebelando ali contra o Yondo era muito maior, eles acabam prevalecendo ali em cima dos outros e eles conseguem então capturar, né, o Rocket, o Groot e o Yondo. E aí o Quill, a Gamora e o Drax chegam lá no planeta do Ego e eles descobrem que na verdade o Ego é um celestial, que é um ser extremamente poderoso e que o Peter, ele compartilha dessa genética, inclusive foi por causa disso que ele conseguiu segurar a Joia do Infinito sem morrer lá no primeiro filme, né? E a gente descobre também que o Peter, inclusive, ele divide alguns dos dons com o pai dele, então ele consegue ter alguns poderes ali, né? Principalmente quando eles estão ali dentro do planeta do Ego mesmo. E aí lá na nave dos saqueadores a gente vê que o Rocket e o
Yondo estão sendo mantidos reféns ali, né? Todas as pessoas que são leais ao Yondo, eles acabaram sendo mortos. E aí depois o Rocket e o Yondo mesmo, eles são mantidos presos, que eles vão ser entregues pros Krees, né? Que eles acabam falando até que eles, enfim, vão morrer, mortes horríveis e enfim... E enquanto isso, a Nebulosa, ela acaba pegando uma nave ali dos saqueadores e ela diz que ela vai atrás da Gamora, né? Porque o plano dela agora é se vingar realmente da Gamora, então ela sabe aonde eles estão, né? Porque ela tava junto ali quando eles foram com o Ego. Então ela vai atrás deles e acaba deixando ali os saqueadores, né? Indo atrás da irmã. No fim, o Kraglin, que seria um dos saqueadores que no momento ele ficou com uma fidelidade meio dividida, porque ele falou contra o Yondo, mas ao mesmo tempo ele era leal ao Yondo, ele acaba ajudando eles ali a fugir. Ele encontra uma outra crista ali que também ajudaria o Yondo a controlar lá a flecha. Então ele devolve pro Yondo, né? Eles fazem todo um plano. Eles conseguem matar todo mundo, assim. Só que no fim, o líder ali do outro lado, que tava se rebelando contra o Yondo, ele consegue ali falar com os soberanos para dizer ali, para passar as coordenadas, né, da nave do Yondo. Então eles saberiam ali aonde ele estaria, porque eles já sabem também que ele traiu ali naquele acordo que ele tinha feito com eles, lá naquele outro planeta, lá no início do filme. E aí lá no planeta do Ego, a Gamora começa a ficar muito desconfiada, porque ninguém mora lá naquele planeta, né, e tudo parece muito bom, assim, pra ser verdade. A Mantis até comenta que todo o planeta é o Ego, então, tipo assim, dela ainda faz uma analogia, né, que tipo assim, um cachorro não convida uma pulga pra morar no pelo dele, né. Então, aquilo tudo seria, tipo, o Ego, né? Então, não é só um planeta que ele encontrou e passou a morar lá. Não, ele criou o planeta inteiro. Então, tudo aquilo é ele. Mas ela continua muito preocupada e aí ela e o Peter acabam brigando depois que ela começa a expressar algumas das suas preocupações. O Peter meio que não entende quais são as preocupações dela, porque ele tá muito encantado com tudo aquilo, né? E os dois acabam brigando e ela acaba indo sozinha pra tentar achar um local ali pra ela ter sinal pra falar com o Rocket. Só que enquanto ela tá sozinha, ela acaba sendo atacada pela nave da Nebulosa. As duas acabam brigando ali, né? Até no final, a Nebulosa quase mata a Gamora. Na verdade, ela ganha a luta ali, né? Fica com a espada ali contra a garganta da Gamora. E aí é onde a Nebulosa, ela revela que, na verdade, durante toda a infância delas, quem sempre quis ganhar e quem sempre foi muito competitiva era a Gamora, né? E, na verdade, a Nebulosa, ela só queria ter uma irmã. E isso foi muito doloroso para a Nebulosa, porque toda vez que as duas lutavam e a Nebulosa perdia, o Thanos, ele trocava, tipo, trocava peças, digamos assim, da Nebulosa, tanto é que ali naquele momento em que elas estão, a Nebulosa tem ali os braços, são todos robóticos, o rosto dela tem peças de robôs, assim, então, tipo assim, ela não é mais mortal, digamos assim, com órgãos e coisa, ela foi toda modificada pelo próprio Thanos, e isso porque a Gamora sempre vencia ela nesses embates que o Thanos fazia as duas terem, né? Então ela guarda muito rancor disso da Gamora, porque a Gamora sempre ganhava dela, e ela só queria ter alguém ali com ela, né? Então elas meio que, tipo, chegam nesse confronto ali, mas meio que fica por isso mesmo, assim, elas conversam e ficam naquela coisa que a Gamora nunca tinha entendido esse lado dela, né? No fim, elas acabam encontrando vários ossos ali em uma caverna ali, e elas ficam desesperadas, principalmente a Gamora, né? Então elas voltam lá pra casa principal ali do Ego, pra ir atrás da Mantis e do Drax pra tentar entender o que estava acontecendo. E aí a Mantis, ela já tinha contado pro Drax, né, quando a Gamora chega, mas aí ela diz, então, que aqueles ossos todos são dos filhos do Ego, né, porque ele teve vários filhos ao longo aí da galáxia, e ele tentava, né, depois ele explica isso pro Peter, que ele trazia as crianças ali, e ele fazia com que cada uma dessas crianças mostrassem essa genética celestial, né? Que elas tivessem esse poder dentro delas, mas nenhuma delas tinham. Então ele acabava matando essas crianças. E inclusive ele tinha contratado o Yondo para pegar várias dessas crianças em outros planetas, né? Então ele acabou pegando assim essas crianças, levava pro Ego, e aí o Ego no final, quando via que as crianças não tinham poder, não compartilhavam esse gene com ele, acabava matando as crianças. E aí a Mantis diz, né, inclusive, que o Peter tá com ele nesse momento, e aí todo mundo fica meio apavorado pra ir atrás do Peter, né, pra salvar ele. E aí, enquanto isso, o Ego conta pro Peter o plano dele, né? Ele fala que ele teve essa visão da expansão, porque em vários planetas ele colocou aquela plantinha que a gente vê no início do filme. Ele vem em vários planetas, assim.
Só que ele sozinho, ele não conseguiria fazer a ativação dessas plantas, ele precisaria de um outro celestial com ele. Então, por isso, ele virou, assim, o Catra do universo, ele teve filho pra caramba ao longo do universo, entendeu? Teve milhares de filhos, assim, pra tentar encontrar alguém que dividisse com ele esse gene celestial pra fazer esse plano dele funcionar. Só que quando ele foi encontrando nenhum que dava certo, né, esse plano foi adiando cada vez mais, até que ele teve, né, o filho com a Meredith Quill, né, que foi o Peter, e o Peter dividia esse gene com ele, né, então tanto é que ele mostra ali pro Peter, quando o Peter chega ali, que ele tem esse poder, ele divide, então ele poderia fazer esse plano da expansão aí realmente funcionar com a ajuda do Peter. Só que aí, nesse momento, ele revela que ele que fez, né, ele que colocou o tumor no cérebro da mãe do Peter. Então, ele que fez com que ela tivesse o câncer ali, que ela acabasse morrendo. E aí, nesse momento, o Peter, que tava meio que até parecia meio que com um encantamento, assim, algo meio mágico, digamos assim, ele acaba voltando a si, assim, e percebendo o que tá acontecendo, né? Daí ele atira várias vezes contra o Ego, só que aquela é só uma figura ali, realmente, não é ele propriamente dito, então não funciona de nada. E aí, no fim, o Ego consegue fazer meio que a força, né? Fazer essa ligação entre os dois, a força. E as plantas em vários planetas, elas começam a ativar. E começa meio que a sair um monte de coisa de dentro dessa planta e começa a tomar vários lugares, assim. Então começa a funcionar isso em toda a galáxia. E aí, enquanto isso está acontecendo, o Rocket, o Yondu e o Groot, eles chegam numa nave, eles até vêm, assim, através das janelas, assim, desse grande salão que eles estão, e eles meio que atropelam, assim, o Ego, fazendo com que ele quebre essa conexão com o Peter, né? E aí, o Drax, a Mantis e a Gamora vêm pelo outro lado, assim, eles ajudam o Peter também. E aí, eles meio que bolam um plano, porque tem uma caverna central, e dentro dessa caverna tem o centro, realmente, do Ego, que seria meio que o cérebro mesmo do Ego. E para eles destruírem o Ego, eles teriam que destruir esse local. Então eles se encaminham para lá, para eles realmente destruírem esse cérebro, né, essa central ali do Ego. Só que enquanto isso está acontecendo, porque nada tá tão ruim que não possa piorar, começam a chegar as naves dos soberanos. Porque, né, lá o Taserface, lá, que era o líder da rebelião ali contra o Yondu, tinha passado as coordenadas da nave, né? Então eles foram atrás. E enquanto eles estão tentando descobrir como é que eles vão fazer ali pra destruir esse centro do Ego, começa a aparecer um monte de nave atirando, então começa a acontecer um monte de coisa, eles têm que destruir as naves enquanto estão tentando lidar com como que eles vão destruir ali essa central do Ego realmente. Aquele caos de final de filme, né? E aí, nesse final, o Yondu conta pro Peter que, na verdade, né, essa coisa que o Peter acreditava de que, ele nunca entregou o Peter pra outra pessoa ou pro Ego, enfim, porque ele era muito magrinho, pequenininho, dava pra entrar nos lugares, era uma mentira, na verdade. Quando o Yondu percebeu o que o Ego fazia com os seus filhos, ele não quis entregar o Peter, por o Peter não ter esse mesmo destino que as outras crianças, né? Então ele acabou ficando com o Peter pra salvar o Peter e não pra se aproveitar ali, né, dele ser pequenininho, enfim, como ele já tinha falado várias vezes. E aí, no fim desse caos todo, né, eles conseguem colocar uma bomba lá no centro, realmente uma bomba até feita com as baterias lá dos soberanos, lá no centro, realmente no cérebro ali central do Ego. E meio que eles têm 5 minutos pra saírem. Tem a nave maior, né, ali do Yondu que tava esperando com o Kraglin do lado de fora, do planeta, na verdade. Mas ele acaba entrando pra pegar as pessoas, então começa meio que um a um, começa a ir pra dentro da nave, porque tá começando a acabar o tempo e vai explodir tudo, né? E aí a gente até descobre que depois o Ego contra ele pro Peter, que se ele morre, os poderes do Peter vão embora também. Inclusive o Peter, ele poderia ser imortal ali, né, junto com o Ego, só que se ele morre, isso tudo se perde e ele vira só um mortal novamente, né? Mas enfim, cada um consegue realmente chegar até a nave, só que nada do Peter, assim, até no final fica só o Peter e o Yondu lá junto com o Ego. No fim, o Peter consegue segurar o Ego por tempo suficiente para a bomba explodir. E aí, até quando tá tudo explodindo, assim, parece que só tá o Peter lá embaixo, mas o Yondu acaba salvando ele. E o Rocket tinha deixado com o Yondu 2 kitzinhos, assim, digamos assim, que ele faz aqueles equipamentos dele. Um que era o equipamento para voar, que ele bota tipo uns propulsores assim para eles voarem, e o outro que seria o equipamento para fazer a pessoa conseguir respirar no espaço. E só tinha um de cada. E aí o Yondu colocou esse de voar e deu o outro para respirar lá no espaço pro Peter. E aí quando eles acabam passando, né, saindo do planeta do Ego, eles ficam no meio do espaço e aí sem o oxigênio necessário, né, o Yondu acaba morrendo, né, e ele acaba morrendo para salvar o Peter realmente, né.
E aí a gente tem um momento bem bonitinho ali, né, do Yondo falando que ele realmente sempre se sentiu como se fosse o pai do Peter, né, então a gente tem esse momento todo. E aí depois a gente tem o funeral, né, do Yondo, tem o Peter falando algumas coisas ali, né, pro Yondo. E no fim, o Rocket, ele conseguiu contatar os outros saqueadores e ele contou, né, tudo que o Yondo fez ali, principalmente nesse final. E aí eles dão pro Yondo, né, realmente um funeral tradicional dos saqueadores, né? Porque quando tem o primeiro encontro deles nesse filme, que a gente vê que tem essa coisa do Yondo ter sido expulso e tal, eles falam que, tipo, ele nunca vai, tipo, quando ele morrer, ele não vai ter esse funeral tradicional, né? E no final eles fazem, né? Tem uns fogos de artifício, assim, uma coisa bem bonita visualmente, né? E aí acaba, então, que o Yondo acaba morrendo nesse finalzinho. E aí a gente vê também uma quase reconciliação, digamos assim, da Nebulosa com a Gamora. As duas conversam ali, né? A Gamora meio que pede desculpa, só que ela diz que meio que, tipo, ela também era criança, então ela também não entendia muito, assim. E o plano da Nebulosa agora é ir atrás do Thanos mesmo, porque ela quer vingança contra o próprio Thanos, né? A Gamora até fala pra ela ficar ali com eles, mas ela acaba decidindo ir atrás deles mesmo. E a gente encerra então o filme com a Nebulosa indo atrás do Thanos. E aí a gente tem uma conversinha, digamos assim, da Gamora com o Peter, algo bem rapidinho, que fica o filme inteiro com os dois nessa, tá acontecendo alguma coisa entre eles, não tá, o Peter fica falando, né, que tem algo acontecendo e a Gamora negando, só que nesse final ela realmente reconhece ali, né, e dá pra ver que eles viram um casal ali realmente naquele final, ou que pelo menos algo vai começar a acontecer, e aí o filme acaba. E aí a gente tem a cena pós-crédito, e assim, na verdade a gente tem 5 cenas pós-créditos, mas tem uma que é importante agora pro terceiro filme. Porque a gente tem os soberanos ali novamente aparecendo. A gente tem a Esha, nunca sei falar o nome dela ali, que é a que sempre apareceu ali como uma líder ali dos soberanos. E ela tá acabada, assim, ela tá querendo muita vingança contra os guardiões, assim, até chega uma outra moça ali falando que o conselho, eles querem saber, eles querem falar com ela, porque ela gastou muitos recursos, né, caçando ali os guardiões realmente. Eles destruíram todas as naves que tinham pra destruir ali. Só que ela comenta que agora eles vão ficar muito felizes porque ela criou algo feito especialmente assim para matar os guardiões. E aí a gente olha assim, tem tipo uma cápsula assim que tá crescendo alguma coisa ali dentro, e ela fala que vai chamar este novo projeto dela, digamos assim, de Adam. E isso vai ser importante pro próximo filme, porque a gente já viu trechinhos aí nos trailers. Quem já leu os quadrinhos, assim, eu não li os quadrinhos, mas é porque eu já pesquisei um monte de coisa, então eu sei desse personagem, que é o Adam Warlock, que vai aparecer nesse terceiro filme. E dá pra ver no trailer já ele aparecendo, já tinha essa confirmação, né? Mas a gente já viu ele no trailer também. Então, assim, esse é o iniciozinho, assim, né? Toda essa história dos soberanos foi uma grande introdução para esse personagem que vai aparecer agora no terceiro filme. Então, resta aí a esperar pra ver o que ele vai fazer nesse terceiro filme. E aí a gente tem Vingadores Guerra Infinita. Vingadores Guerra Infinita, gente, eu vou dar um resumão focado nos Guardiões, tá? Então eu não vou falar sobre o filme inteiro, porque eu vou focar naquilo que vai importar. Então, assim, início do filme a gente tem eles na nave deles. Eles recebem um pedido de socorro, que quando eles chegam lá, eles veem que é de uma nave asgardiana, que é a nave que foi atacada pelo Thanos. Eles veem vários corpos lá flutuando no espaço, até que um desses corpos cai em cima da nave deles. E é o corpo de um homem, assim, que eles veem que ainda tá vivo. Então eles levam esse homem pra dentro da nave, e logo eles descobrem que esse homem é o Thor. Quando o Thor acorda, ele conta, né, pros outros o que aconteceu. Ele fala que o Thanos já conseguiu 2 joias e ele diz, né, ele deduz que o próximo lugar que ele vai é pra lugar nenhum, que é onde está a joia da realidade, que foi uma joia que inclusive o próprio Thor deixou lá com o colecionador. E aí ele usa o argumento, né, porque são 6 joias. 2 ele já tem. A joia da mente ninguém sabe onde tá. 2 joias estão na Terra protegida pelos Vingadores. Ele vai atrás da que tá mais fácil de conseguir, que é em lugar nenhum ali com o colecionador. Então ele acaba meio que fazendo um plano, ele fala que ele precisa de uma arma nova para enfrentar o Thanos, né? E meio que contra a vontade do Quill, eles acabam separando o grupo ali, e enquanto o Thor, o Rocket e o Groot vão pra Nidavellir pra ir atrás de uma arma nova pro Thor, o Peter, o Drax, a Gamora e a Mantis vão pra lugar nenhum pra tentar impedir o Thanos aí de conseguir a joia, e aí realmente eles fazem essa divisão do grupo. E aí, quando eles chegam lá em lugar nenhum, até parece que, tipo, o Thanos tá atacando, né? Então ele tá meio que indo atrás do colecionador pra saber onde é que tá a joia e coisa e tal. E aí a Gamora acaba indo atacar, né, o Thanos. Só que eles percebem que tudo aquilo é uma ilusão, é uma realidade alternativa criada pelo Thanos, porque ele já
conseguiu a joia, né? Ele já tem ali, ele já matou todo mundo, já destruiu tudo que tinha pra destruir e a joia já tá em sua posse. E aí o que acontece? Antes deles chegarem em lugar nenhum, a Gamora tinha pedido pro Peter, ela tinha falado pra ele que ela tem um segredo, digamos assim, e que por conta disso, ela não poderia ser capturada pelo Thanos. Né? Ela fala que ela sabe de um negócio que se o Thanos puser as mãos nela e tiver um jeito de extrair essa informação dela, vai ser perigoso pro resto do universo. Então ela faz o Peter prometer que se o Thanos pegasse ela, ele ia matar ela. Né? O Peter iria matar a Gamora. E aí o Peter fica meio assim, tal, meio que promete, mas fica naquela coisa. E aí quando eles estão lá em lugar nenhum, eles se deparam com essa situação. Que o Thanos, ele consegue pegar a Gamora, e aí o Peter vai pra cima e coisa e tal. A Gamora até ainda pede, né? Tipo, lembra o que você me prometeu tal. Só que no fim, acaba que ele não consegue matar ela. No fim, assim, ele ainda meio que tenta. Ele vai atirar, só que bem nessa hora o Thanos muda ali a realidade e faz a arma dele se transformar numa arma de bolinha de sabão, assim, né? E aí ele acaba fugindo com, né, usando ali a joia do espaço, né? Pra fugir com a Gamora. E aí o Thanos leva a Gamora pra nave dele, e lá ele tá mantendo a Nebulosa prisioneira, né? Porque no final do segundo filme, como eu comentei, a Nebulosa vai atrás do Thanos, né? Ela vai com esse plano de ir atrás dele, matar ele, enfim. Só que ela acaba sendo capturada. E aí a gente descobre que o segredo que a Gamora tem ali, que ela não queria que o Thanos soubesse, é que ela sabe onde é que tá a Joia da Alma. E a gente descobre que anos antes, né, ele tinha pedido pra Gamora descobrir onde é que tava essa joia, porque, tipo, era um mistério de todas as joias, era a única que não sabia onde é que tava. E ela descobriu, só que ela manteve segredo sobre isso. E aí ela até tenta dizer que ela não sabe e tal, mas através de uma memória da nebulosa que ele consegue extrair ali, ele vê que teve um momento em que ela admitiu pra nebulosa que ela sabia onde é que tava assim, só que ela não ia contar pro Thanos, né? E ele começa a torturar a nebulosa, então, e aí no final a Gamora ela é obrigada a contar que a joia da alma está em Vormir. E aí o Thanos leva ele e a Gamora lá até Vormir, e lá eles sobem lá uma das montanhas e eles encontram o Caveira Vermelha, que é um do vilão ali do primeiro filme de Capitão América, né? Que é o guardião da joia da alma. E aí ele fala, né? Eles estão nesse penhasco ali. E ele diz que a joia da alma está no fundo desse penhasco. Só que para você conseguir a joia da alma, diferente das outras, você tem que pagar um preço. Você tem que fazer um sacrifício. Uma alma por outra alma. Então você tem que matar aquilo que você ama. E é por isso que o Thanos levou a Gamora até lá. E ele acaba no final jogando a Gamora daquele penhasco e conseguindo então a joia da alma. E enquanto isso, o Peter, o Drax e a Mantis vão até Titã, que é o planeta do Thanos mesmo, e lá eles encontram um outro grupo muito aleatório assim para se encontrar assim do nada, né? Que é o grupo do Tony Stark, Doutor Estranho e Peter Parker. Quando eles percebem que eles estão no mesmo lado ali, que eles estão contra o Thanos, eles se juntam para bolar um plano para atrair o Thanos e fazer com que eles peguem as joias de volta, né? Tirem as joias do Thanos mesmo. É até a cena onde o Doutor Estranho vê as 14 milhões, bilhões, sei lá, de possibilidades à frente de só uma eles vão vencer. Mas eles mesmo assim bolam esse plano, né? O Thanos chega lá, então eles começam a botar esse plano em ação. Tudo começa meio a dar certo. No meio dessa luta, a Nebulosa chega, que ela consegue fugir lá da nave do Thanos e ela vai atrás dele também. E aí tem um momento em que tá tudo ocorrendo do jeito que era pra ocorrer. A Mantis está conseguindo manter o Thanos sob seu controle ali, né? Ela tá fazendo ele dormir ali com o poder dela. Enquanto isso, tá cada um meio que segurando um braço dele assim diferente. E o Peter Parker e o Tony Stark estão tentando tirar a manopla com as joias. Só que aí é nesse momento que o Peter ele vai até o Thanos e ele começa a perguntar, cadê a Gamora, não sei o que e tal. E a Mantis começa a sentir que o Thanos, ele tá triste, que ele tá agoniado, enfim, que ele tá com vários sentimentos misturados, assim, quando o Peter menciona a Gamora, né? E aí a Nebulosa chega à conclusão de que a Gamora morreu, né? E ela fala, ele foi atrás da joia da alma com a Gamora. Ele voltou com a joia e sem a Gamora. E aí quando o Peter percebe, né, que a Gamora morreu, ele simplesmente perde totalmente o controle e o temperamento e ele começa a bater assim com a arma que ele tá na mão assim na cabeça do Thanos, e isso faz com que a Mantis acaba perdendo o controle em cima do Thanos. Então o Thanos consegue ganhar a consciência de volta e bem na hora que eles estão terminando de puxar a manopla assim da mão do Thanos, ele ganha consciência novamente. Então, né, começa a bater em todo mundo de volta, usando tudo quanto é poder.
No fim, ele consegue bater todo mundo ali, né? E a joia que ele tava atrás ali naquela situação era a joia do tempo que tava com o Doutor Estranho. E aí o Doutor Estranho acaba entregando pra poupar a vida do Tony Stark, enfim. E depois disso, né, o Thanos então se encaminha pra Terra pra pegar a joia que falta. E aí, enquanto isso, lá em Nidavellir, o Thor tava junto com o Rocket e com o Groot, né, pra fazer a arma nova dele, que é a Rompe-Tormentas. Eles conseguem fazer ali a arma, né, o Thor, depois que a arma tá pronta, ele volta pra Terra. A gente tem aquela cena final da batalha em Wakanda, que é perfeita, que cena maravilhosa, toda aquela cena lá. Mas no final, o Thanos acaba chegando e conseguindo, né, a joia que faltava, e ele acaba fazendo seu estalar de dedos aí, e metade aí da população da galáxia acaba sendo exterminada. E junto aí com as casualidades, né, junto com quem vira pó, aí a gente tem Groot, Drax, Mantis e Quill. E aí a gente vai pra Vingadores Ultimato, então. Depois do estalar de dedos ali, né, que eliminou metade da população do universo ali, né, da galáxia, a gente tem dos Guardiões mesmo, só quem resta vivo é o Rocket, que tá na Terra, né, que ele tinha ido lá com o Thor, e enquanto isso a Nebulosa também tinha ficado viva lá com o Tony Stark lá em Titã. Eles tentam voltar ali com a nave dos Guardiões, né, mas eles acabam ficando sem combustível, e isso até acaba meio que fazendo uma amizade mega inesperada entre o Tony Stark e a Nebulosa ali, e eles são salvos então pela Capitã Marvel, que leva eles de volta pra Terra. Tanto a Nebulosa quanto o Rocket, eles fazem parte do grupo ali que tá com os outros Vingadores que vão atrás do Thanos, né, no início do filme, quando eles descobrem aonde que ele tá. E é a Nebulosa realmente que meio que dá as direções ali sobre o que o pai dela vai fazer a seguir, né, o que ele planeja, enfim. E é ela que reconhece também que ele está falando a verdade quando ele conta que destruiu as joias, né. Então é quando tudo acontece ali naquele início, o Thor mata o Thanos, né. E aí a gente tem o salto temporal de 5 anos. E aí nesses 5 anos que se passaram, né, tanto a Nebulosa quanto o Rocket, eles trabalham ali com os Vingadores para monitorar o espaço, né, então tá meio que cada um num lugar diferente. Só que quando o plano ali para voltar no tempo, tal, é elaborado, todos eles se reúnem, né, e eles são colocados cada um numa equipe diferente para voltar no tempo, né. Inclusive a Nebulosa até ajuda a descobrir onde é que tava algumas das joias, né, em alguns momentos. E aí, enfim, todo o plano é elaborado, né, a gente tem toda aquela questão que eles vão voltar no tempo, são divididas várias equipes. O Rocket volta no tempo com o Thor para pegar a joia da realidade lá em Asgard, né, na época do segundo filme do Thor, enfim. Enquanto isso, a Nebulosa, ela volta para 2014 com o Rhodes, com a Natasha e com o Clint. E aí, enquanto a Natasha e o Clint, eles vão lá pra Vormir pra conseguir a Joia da Alma, inclusive, RIP, Natasha, nunca vou superar essa morte, eu vou sempre lembrar de você, entendeu? A Nebulosa e o Rhodes, eles vão pra Morag pra ir pegar a Joia do Poder. E aí eles vão tentar pegar a Joia do Poder quando o Peter Quill vai lá pegar lá no primeiro filme, a cena que a gente tem no primeiro filme, quando o Peter vai pegar a Orbe. Aí a gente tem até a cena dele dançando e tal, e aí é bem engraçado porque a gente tem a visão de fora, que é tipo, ele dançando, só que ele tá com fone, então tipo, é eles que estão de fora, que não tem música nenhuma ali, enfim. Eles conseguem pegar a Orbe, só que o que acontece? Nesse momento de 2014, existe no espaço uma versão da Nebulosa de 2014. E como ela tem essa coisa meio robótica e tal, a mente dela de 2023 acaba se interligando com a mente dela de 2014. E aí a gente tem uma cena onde a gente tem a nave do Thanos em 2014, que ainda estava vivo lá. A gente tem uma Gamora em 2014, pré-Guardiões da Galáxia, que ela ainda estava vivo lá. E a gente tem a Nebulosa 2014, que é ali naquele início de Guardiões, né? Ela ainda trabalhando pro pai, ela ainda odiando a Gamora, enfim. E aí ela acaba revelando, assim, uma visão da Gamora de 2023. E aí o Thanos percebe que tem alguma coisa errada. Então o que eles fazem? Depois que eles percebem o que tá acontecendo ali, eles fazem o quê? O Thanos, ele manda a Gamora, a Nebulosa, aliás, de 2014 para 2023, e ele pega a Nebulosa de 2023 e mantém com ele ali. E aí a Nebulosa do passado, ela volta com o Rhodes e ela consegue fazer com que a nave do Thanos de 2014 vá para o futuro em 2023 para impedir os Vingadores de salvar as pessoas ali, né, de destruir o plano do Thanos ali, né. E aí o que acontece? Logo depois que o Hulk faz o estralo dele ali para trazer as pessoas de volta, a nave do Thanos simplesmente vem e destrói o complexo dos Vingadores inteiro.
E aí a gente tem um momento, né, em que a Nebulosa do presente, que é 2023, tá conversando com a Gamora do passado. E ela falando, né, porque naquela época já a Gamora já estava pensando em trair o pai, ela já não concordava com Thanos, e então ela tá tentando trazer a Gamora pro lado dela. Quando chega a Nebulosa do passado, que era aquela Nebulosa que odiava a Gamora, né, aquela Nebulosa que queria ainda agradar o Thanos, queria ainda ser fiel a ele e tal. No fim, a Nebulosa do presente de 2023 acaba matando a sua versão do passado. E aí todo mundo volta, a gente tem os reencontros, tem o reencontro do Rocket com o Groot, que é muito fofinho assim. E a gente tem o reencontro do Peter com a Gamora. Só que aí vale ressaltar que essa Gamora não conhecia o Peter, né? Porque isso foi antes do Guardiões 1. Então ela não sabe quem é aquela pessoa. E aí o Peter mega apaixonado, super feliz de ver a Gamora ali, e ela não sabe quem é ele. E essa é uma das questões que vai ser trazida aí no Guardiões 3, né? No final, o Thanos é vencido ali, né? Com o sacrifício de Tony Stark, para sempre lembrado, para sempre lamentado nesse canal aqui, entendeu? No fim, dá tudo certo, tirando a morte do Tony. E aí os Guardiões, eles vão, então, e um dos objetivos deles, né, é ir atrás da Gamora, porque ela some depois da luta ali. Ela desaparece, ninguém sabe onde é que ela tá. Então eles vão caçar ela ali, né, pra saber, por preocupação, né, de saber se ela tá bem, o que ela vai fazer. Até porque ela é uma das assassinas mais perigosas da galáxia, né, e ela é pré-Guardiões. Então, tipo assim, toda aquela pessoa que eles conheceram já não é mais aquela mesma pessoa, né, então é muito diferente, assim, né. E aí, no fim, quem acaba se juntando a eles é o Thor, né? Porque o Thor tem toda aquela questão de todos os traumas que ele passou no Guerra Infinita e no Ultimato, né? E ele acaba deixando, então, a Valkyria pra governar ali Nova Asgard, e ele acaba se juntando, então, com os Guardiões pra viver aventuras, sair pro espaço, enfim. E aí a gente tem Thor, Amor e Trovão, que é o quarto filme do Thor. E, assim, o que importa mesmo é o começo. Porque quando começa o filme, o Thor ainda tá junto com a equipe. Só que logo no início, quando começam a ver que tem essa questão do Gore ali, do Matador de Deuses e coisa e tal, a equipe já se separa. Então o Thor, ele vai voltar, né? Ele volta ali depois até pra New Asgard e coisa e tal. Enquanto isso, os Guardiões, eles vão pra outro lugar. Então, assim, essa parceria deles funciona por 10 minutos de filme no máximo, e aí depois eles já se separam. Então, o importante aqui é só pra saber que o Thor já não tá mais com a equipe. Então, assim, o resto do filme não vai influenciar em Guardiões. Então, o que importa saber é só realmente que o Thor fica com eles por um tempo, mas depois ele já se separa. E aí a gente tem também um especial de Natal, que é bem rapidinho, tipo meia horinha de ver. É engraçadinho, assim, bem coisinha humor Guardiões, assim. Mas, assim, o que de importante realmente tem dentro desse especial é que a gente tem a confirmação e a revelação de que Amantes é irmã do Peter. Ela também é filha do Ego. Já tinha essa teoria há muito tempo, só que nunca foi confirmado nada. E aí, no início do especial, a Mantis, ela conta isso pro Drax. Ela já sabia isso, ela já sabia que era filha do Ego. Só que ela fica meio assim de contar pro Peter. E aí, no final, ela acaba falando pra ele. E o Peter fica muito feliz, né? De ter uma família, de ter alguém ali, né? Por mais que os Guardiões já seja a família dele, né? Mas dele ainda ter alguém ali, um parente de sangue dele, né? E outra questão também é que a gente vê o quão abalado e depressivo o Peter tá, né? Muita coisa aconteceu, assim, nesses últimos anos, e principalmente eu acho que a morte da Gamora mexeu muito com ele. Eu tinha visto que eles iam abordar nesse terceiro filme uma questão de alcoolismo com o Peter, né? Então pode ser que essa coisa mais depressiva dele e tal seja abordada no terceiro filme também, o que eu acho que é muito razoável dentro do que já aconteceu com o personagem. Então, acho que a gente vai ter que esperar aí pra ver realmente como é que vai ser abordado, mas já é interessante, assim, pra gente ver que já tem essa prévia antes da gente ver que ele já não tá como ele era antes, sabe? Já mudou muito, assim, do personagem em si. Mas, então, era isso, gente. Meu Deus, eu sinto, assim, minha garganta tá pegando fogo. Isso que os Guardiões nem apareceram em tantos filmes assim, mas assim, com 2 filmes exclusivos pra eles, é muita coisa pra falar, entendeu? Muito detalhezinho que pode vir a ser importante nesse terceiro filme. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, como é que tá as suas expectativas pro filme. Eu confesso que assim, eu tô animada pro filme, mas eu não tô assim, uau, sabe? Aquela coisa toda, até porque apesar de eu gostar dos filmes dos Guardiões, eles não são, tipo, a minha equipe preferida, os meus filmes preferidos, nem nada disso. Então, minha expectativa tá meio
razoável, assim, o que eu acho que pode ser uma coisa muito boa, dependendo de como que o filme tá aí, né? Mas me contem nos comentários o que vocês acharam, deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações, e me segue lá no Instagram também pra continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente, muito obrigada por ter assistido, e a gente se vê no próximo vídeo.